Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, que eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos, @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Você vai ao YouTube, Instagram, Facebook, blog. O blog você pode chegar também pelo endereço repórterpaulomaciel.blogspot.com. Inscreva-se, dê um like e compartilhe para aumentarmos nossa rede de amizade. O importante é crescermos para salvar almas. Eu estou seguindo aqui o que Jesus mandou. Ide pelo mundo e evangelizai. O que de graça recebestes, deem também de graça. Liturgia referente ao dia 2 de maio de 2024, quinta-feira. Dia de Santo Atanásio, bispo e doutor da igreja. Essa homenagem ao santo ocorre na quinta semana da Páscoa. Estamos no ano B, cor branca, cor dos paramentos litúrgicos, conforme eu estou aqui simbolizando. Temos o rito com o ofício da memória. E vamos então às primeiras informações sobre o rito. Memória de Santo Atanásio, segundo o site revista.arautos.org. Primeira leitura é a dos Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículos do 7º ao 21. Prestemos então atenção no texto. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, depois de longa discussão, Pedro levantou-se e falou aos apóstolos e anciãos: Irmãos, vós sabeis que desde os primeiros dias Deus me escolheu do vosso meio para que os pagãos ouvissem de minha boca a palavra do Evangelho e acreditassem. Ora, Deus, que conhece os corações, testemunhou a favor deles, dando-lhes o Espírito Santo como o deu a nós. E não fez nenhuma distinção entre nós e eles, purificando o coração deles mediante a fé. Então, por que nós, agora, então, por que vós agora colocais Deus à prova, querendo impor aos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós mesmos tivemos força para suportar? Ao contrário, é pela graça do Senhor Jesus que acreditamos ser salvos, exatamente como eles. Houve então um grande silêncio em toda a assembleia. Depois disso, ouviram Barnabé e Paulo contar todos os sinais e prodígios que Deus havia realizado por meio deles entre os pagãos. Quando Barnabé e Paulo terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse: Irmãos, ouvi-me. Simão acaba de nos lembrar como desde o começo Deus se dignou tomar homens das nações pagãs para formar um povo dedicado ao seu nome. Isso concorda com as palavras dos profetas, pois está escrito: depois disso eu voltarei e reconstruirei a tenda de Davi que havia caído. Reconstruirei as ruínas que ficaram e a reerguerei, a fim de que o resto dos homens procure o Senhor com todas as nações que foram consagradas ao meu nome. É o que diz o Senhor, que fez essas coisas, conhecidas há muito tempo. Por isso sou do parecer que devemos parar de importunar os pagãos que se convertem a Deus. Vamos somente prescrever que eles evitem o que está contaminado pelos ídolos, as uniões ilegítimas, comer carne de animal sufocado e o uso de sangue. Com efeito, desde os tempos antigos, em cada cidade, Moisés tem os seus pregadores que o leem todos os sábados nas sinagogas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora vamos ao Salmo de resposta. Salmo responsorial é o Salmo 95. Versículos 1º ao 2A, 2B ao 3º. Versículo 10º, refrão, conforme o versículo 3º. Anunciai as maravilhas do Senhor entre as nações. Repitamos:
Anunciai as maravilhas do Senhor entre as nações. Cantai ao Senhor Deus um canto novo. Cantai ao Senhor Deus, ó terra inteira. Cantai e bendizei seu santo nome. Anunciai as maravilhas do Senhor entre todas as nações. Dia após dia anunciai sua salvação. Manifestai a sua glória entre as nações e entre os povos do universo seus prodígios. Anunciai as maravilhas do Senhor entre todas as nações. Publicai entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o universo inabalável, pois os povos ele julga com justiça. Anunciai as maravilhas do Senhor entre todas as nações. Repitamos! Anunciai as maravilhas do Senhor entre todas as nações. Agora vamos aclamar o Santo Evangelho e depois proclamá-lo. Aleluia, 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 aleluia. Permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai. Eu guardei os mandamentos do meu Pai. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Vamos à reflexão sobre este Evangelho, João, capítulo 15, versículos do 9 ao 11. Olha, o que começa com a videira e os sarmentos continua agora aplicado à relação de comunhão entre o Pai, Jesus e os discípulos. Manter essa comunhão é o que vivifica e dá alegria aos que participam dessa relação. Porque no final, o último efeito da comunhão é a alegria. E Deus quer que essa alegria chegue a nós em sua plenitude. Mas essa comunhão não é nada e não existe se não for concretizada na nossa vida a cada dia. A mais elevada espiritualidade é pura aparência se não mergulha na ferida de que se cuida, na ceia que se prepara ou na justiça que se defende. Agora temos também na Bíblia, edição pastoral, uma reflexão. Vamos lá. O que diz aqui? Deixa eu ver. João, capítulo 15. Estou aqui me situando, João 15. Atenção, não consegui. Agora sim. João 15, versículos do 9 ao 11. Olha, o fruto que a comunidade é chamada a produzir é o amor. Ora, Jesus não quer uma adesão de servos que obedeçam a um Senhor, mas uma adesão livre de amigos. É a amizade que é um dom. A amizade é um dom, hein? Jesus é o amigo que dá a vida pelos amigos. A missão da comunidade não nasce da obediência a uma lei, mas do dom livre que participa com alegria
da tarefa comum, que é testemunhar o amor de Deus, que quer dar a vida. É uma reflexão muito simples, mas é o que temos aqui para o momento. Agora vamos falar dos santos do dia, porque os santos são um espelho para nós. Devemos segui-los porque eles seguiram Jesus Cristo. No livro Liturgia Diária, por exemplo, sobre Santo Atanásio, cuja missa deve ser feita em homenagem a ele, doutor da Igreja, ele nasceu em Alexandria do Egito, no ano 295 e faleceu lá em 373. Bispo e doutor da Igreja, participou do Concílio de Nicéia, no qual professou a verdade da fé em defesa da divindade de Cristo, que nesta liturgia proclama: eu e o Pai somos um. Por sua doutrina e ardente zelo é honrado como um dos 4 grandes doutores da Igreja Oriental, hein? Celebrando a sua memória, depositemos nossa fé em Cristo para crescermos no conhecimento e no amor de Deus. Temos mais aqui, informação do site revista.arautos. Ele lutou durante 40 anos pela ortodoxia, contra a heresia ariana que negava a divindade de Jesus Cristo. Foi exilado 5 vezes, suportando toda sorte de injúrias e acusações. Além da vida de Santo Antão, escreveu muitas obras doutrinárias. Temos mais informações do site da comunidade católica Canção Nova. Lá está escrito: Atanásio nasceu em Alexandria por volta do ano 295 em uma família cristã, recebeu uma boa educação cultural e sua infância coincidiu com a perseguição do imperador Diocleciano entre os anos 303 e 313. Atanásio pôde admirar, por um lado, a coragem dos mártires e, por outro, a falta de coragem, ditada pela debilidade humana dos recaídos, prontos para sacrificar aos deuses diante do perigo e depois pedir para ser readmitido na comunhão com a igreja quando a perseguição acabara. Atanásio viveu tempos difíceis. Por um lado, a igreja acabava de sair de um duro período de perseguições e ainda não encontrava uma correta relação com a autoridade imperial, visto que esta ainda influenciava as nomeações, as convocações dos concílios e sínodos e as formulações doutrinárias. Por outro lado, surgiram incompreensões doutrinais que ameaçavam comprometer toda a experiência cristã, especialmente com o arianismo de Ario, sacerdote da igreja de Alexandria. De fato, na cultura grega, acreditar no único Deus não era um problema. No entanto, tratava-se de ajudar os novos cristãos a compreender que Deus era uno e trino. A difusão de tal doutrina teria significado transmitir a mensagem de que a salvação pode ser alcançada com as próprias forças e, portanto, tornaria inútil a encarnação. Em 325, como diácono, Atanásio participou do Concílio de Nicéia como assistente do bispo Alexandre. Ali foi abordada a questão de Ario, e os bispos presentes proclamaram solenemente que o Filho é da mesma substância que o Pai. Em 328, o bispo Alexandre morreu e Atanásio tornou-se seu sucessor. Como bispo, ele decidiu visitar os monges de São Pacômio, na Tebaida, e de fato sabia que o monaquismo poderia oferecer uma grande contribuição para o povo. No entanto, Pacômio não compareceu àquela visita porque temia ser ordenado sacerdote e se ver envolvido no compromisso pastoral de seu amigo Atanásio, que o entendia cordialmente. Durante a visita às várias comunidades, os meletianos, discípulos do bispo Melécios de Licópolis, liderados por Giovanni Arcafe, acusaram-no perante o imperador de se ter ordenado bispo muito jovem e de ter imposto tributos injustos aos cristãos. Não foi difícil para Atanásio defender-se das acusações, mas estas foram apenas um prelúdio do que ainda estava para acontecer. No final de 332, ele foi acusado de ter mandado matar o bispo Arsênio de Ipsele, enquanto ele estava simplesmente escondido em um mosteiro de monges, e apareceu vivo, e bem vivo, no tribunal.
foi um grande revés para os acusadores. Nem os arianos pararam de lhe dar problemas. Os melecianos submeteram-lhe um documento com a fórmula da fé para ser assinado, aparentemente. Poderia parecer ortodoxo, mas faltava a expressão da mesma substância. O imperador pediu a Atanásio que readmitisse Ário, mas, depois de ler o documento, o bispo recusou. Neste ponto, em 335, os bispos arianos e melecianos convocaram um concílio em Tiro, que, em face da maioria controlada de arianos e meletianos, decretou o exílio de Atanásio. Nesse ínterim, Giovanni Arcaf havia sido nomeado bispo de Alexandria, mas sua presença não durou muito, porque logo foi expulso pelos próprios cristãos. A partir desse momento, a cátedra de Alexandria não foi ocupada por outros bispos heréticos, pois os cristãos da cidade reconheceram apenas Atanásio como seu bispo. Após a morte de Constantino em 337, Atanásio, com o consentimento dos imperadores do Ocidente e do Oriente, retornou a Alexandria, mas, mais uma vez, os arianos se opuseram e convocaram outro concílio para discutir a posição de Atanásio. Nesse ponto, ele se aposentou com os monges. O Papa Júlio I, sabendo onde ele estava, convocou-o a Roma para o concílio romano, durante o qual Atanásio foi declarado inocente. Porém, impossibilitado de retornar a Alexandria, pôde ensinar com suas catequeses entre 339 e 346 que o perigo do arianismo esvaziava a fé cristã. Ao mesmo tempo, difundiu a experiência do monaquismo como prova de que tudo é graça, tudo é dom de Deus para quem nele acredita e se confia. Ele somente se confia a ele. Somente em 346, após o concílio de 343, na atual Sófia, o bispo de Alexandria foi declarado deposto e Atanásio convidado a retornar, o que aconteceria apenas 3 anos depois, em meio a grandes comemorações. Santo do dia 2 de maio. Temos mais santos do dia 2 de maio. Atanásio é o principal. É importante nós destacarmos que ele é o principal. A missa deve ser feita em memória dele, mas tem outros santos também. Santa de 2 de maio, Santa Vilborada, Virgem e Mártir, faleceu em 926, segundo o site revista.arautos. Encerrou-se numa cela junto à igreja de São Magno, em Santo Gal, na Suíça, para levar ali uma vida de oração e sacrifícios. Foi martirizada pelos invasores húngaros. Santo do dia 2 de maio, Santo Antônio de Florença, bispo, faleceu em 1459. Fundou o convento dominicano de São Marcos, onde durante seu priorato, o beato Angélico pintou grande parte de suas famosas obras. Foi mais tarde nomeado arcebispo de Florença. Santo do dia 2 de maio, São José Nguyen Van Lu, mártir, faleceu em 1854. São José Nguyen foi catequista na cidade de Vinh Long, Cochinchina. Ofereceu-se espontaneamente para ser preso em lugar de um sacerdote que estava sendo procurado pelos soldados e morreu no cárcere no continente asiático. Santo do dia 2 de maio, São José Maria Rubio Peralta, foi um presbítero, faleceu em 1929. Foi jesuíta espanhol, apóstolo do confessionário e pregador de exercícios espirituais em Madrid, na Espanha. O lema de São José Maria Rubio Peralta era fazer o que Deus quer, querer o que Deus faz. Santo do dia 2 de maio, beato Nicolau Hermannsson, bispo, faleceu em 1391. Severo consigo mesmo e compassivo com os pobres, Nicolau Hermannsson dedicou-se inteiramente à sua diocese, em Linköping, na Suécia. Ali acolheu com honras as relíquias de Santa Brígida. Santo do dia 2 de maio, beato Guilherme Thierry, presbítero, ou seja, padre, sacerdote e também mártir,
faleceu no ano 1654. Foi sacerdote agostiniano executado durante o regime de Oliver Cromwell, na Inglaterra, por sua fidelidade ao Papa. Santo do dia 2 de maio, beato Boleslau Strzelek, presbítero e mártir, faleceu em 1941. Foi um padre, um sacerdote, preso no campo de concentração de Auschwitz, na Polônia, onde morreu por causa das torturas sofridas. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, ele proverá, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde as nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo: sim, não ou espere. A melhor resposta ele nos dará, mesmo que seja um não. Até o nosso Pai terreno nos dá um não. Então o nosso Divino Pai Eterno também pode nos dar um não quando aquela resposta é a melhor. E agora do aramaico eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, um dia ele voltará e será o juízo final. Creia que Jesus é Deus, humanado, e humanou-se para nos salvar nesse amor infinito, morrendo da cruz por nós. Creia que Jesus é Deus, seja batizado e arrependa-se dos seus pecados, e você viverá eternamente. Eu quero viver eternamente depois dessa passagem transitória pela terra. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco, com Maria Santíssima, com São Paulo, com São Pedro, com todos os anjos de Deus, com todos os salvos.